Jesus, ele vai nos explicar, através da sua palavra, sobre o encontro que Nicodemos teve com ele. Nicodemos, ao buscar por resposta espiritual, ele saiu uma nova pessoa, ele saiu transformado. Ele saiu uma nova pessoa e saiu transformado quando ele teve esse encontro com Jesus. Porque todas as pessoas que buscam ter um encontro, todas as pessoas que têm um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa ela não volta a ser a mesma. Ela sai transformada, ela sai liberta, porque o Senhor Jesus Cristo ele causa isso nas pessoas que têm um encontro com Ele. Nicodemos é testemunha disso. O apóstolo Paulo é testemunha disso. Quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele foi transformado. Então, todos aqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que têm um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, saem transformados, não volta a ser mais a mesma pessoa. E também tem a história da mulher samaritana, que está aqui da mulher samaritana no capítulo 4, onde ela teve um encontro com Jesus e ela saiu transformada após esse encontro. Ela saiu transformada. Ao ponto, a transformação na vida dela foi de uma forma tão abençoada e maravilhosa que ela, por sua transformação, ela arrastou multidões da sua cidade para buscarem uma resposta espiritual ao Senhor Jesus Cristo. Porque a pessoa, quando ela é transformada, a pessoa que tem um encontro, quando ela é transformada pelo Senhor Jesus Cristo, ela sente um prazer e uma alegria tão grande de evangelizar, de proclamar o amor de Jesus, de falar da sua bondade, de falar da sua benignidade, de falar da sua misericórdia, de falar da sua justiça, de falar da sua compaixão. A pessoa ela tem prazer, alegria de compartilhar, de mostrar para as pessoas quem é Jesus. Porque nós precisamos não somente saber quem é Jesus, mas precisamos conhecer. Já tem algumas pessoas na live, tem o Luiz Henrique Moraes, Trindade, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. E vamos dar continuidade aqui. João, você que tiver com sua Bíblia aí, você pode pesquisar comigo, vamos ver o que Jesus tem para nos ensinar através desse texto. E eu numerei Nicodemos, a busca por respostas espirituais. Vamos ver o que Jesus tem para nos ensinar. João, o Evangelho segundo João, capítulo 3. O capítulo 3, versículo 1 em diante. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Presta atenção que Nicodemos, ele não era uma pessoa qualquer. Nicodemos era uma pessoa, ele era uma pessoa que era vista pelo povo judeu de uma autoridade, de um conhecimento das escrituras, de uma pessoa fluente. Nicodemos, ele não era simplesmente qualquer pessoa. Ele tinha um entendimento das escrituras. Ele tinha um entendimento do que Moisés escreveu, das leis, dos mandamentos. Ele tinha um entendimento. Mas faltava algo na vida de Nicodemos. Às vezes, muitas das vezes, nós estamos na igreja, temos conhecimento das Escrituras, temos conhecimento da palavra de Deus, mas só ter isso não quer dizer que vamos alcançar a salvação ou que estamos salvos, porque Jesus ele vai explicar sobre o novo nascimento, nascer de novo espiritualmente. Então, muitas das vezes, tem pessoas que estão na igreja, que têm um conhecimento, que têm uma influência, mas não quer dizer que ela está salva. Essa pessoa ela pode não ter tido ainda um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ela pode ainda não ter tido um particular, uma intimidade pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Ela pode estar ali na igreja, muitas das vezes, superficialmente conhecendo as Escrituras. Nicodemos é um exemplo disso. Era um homem que andava certinho, religioso, fazia suas orações, não falhava nas suas orações, fazia suas orações diárias, ele examinava as escrituras diariamente, tanto é que ele se tornou um príncipe. A Bíblia diz aqui, chamado Nicodemos, príncipes dos judeus.
Então, Nicodemos não era qualquer pessoa, ele tinha entendimento, tinha conhecimento das Escrituras, mas isso não é só, nem só isso é o suficiente. Precisamos nascer de novo. Jesus ele vai explicar para nós, através da sua palavra, que ter conhecimento teológico, que saber não é o suficiente. O suficiente para alcançarmos a salvação, nós temos que nascer de novo espiritualmente. Veja bem, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi. Gente, quando a gente tem um entendimento de saber quem nosso Deus é, e aqui ele confessou, ele mostrou para Jesus que ele estava maravilhado com as obras, com os milagres que Jesus vinha operando. E ele estava convicto, ele ainda não estava assim tão certo, mas ele estava na sua mente que as obras que Jesus fazia não eram umas simples obras qualquer. Essa obra tinha que vir de Deus. Então isso despertou curiosidade em Nicodemos e fez ele ir até Jesus em busca de resposta, porque ele já estava com isso em mente. Então, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus ele foi sincero, objetivo, com as falas de Nicodemos. Ele disse, interrompeu os argumentos de Nicodemos, dizendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja, meus amados irmãos, quando nós não temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, porque o Espírito Santo de Deus, ele serve para nos ensinar, para nos guiar, para nos instruir, para nos encorajar a proclamar o Evangelho das boas novas do reino de Deus. Então, Nicodemos, com esse comentário, ele mostra que o conhecimento dele é um conhecimento superficial, não é um conhecimento profundo. Ele mostra que o conhecimento dele é superficial. É por isso que ele vai sair transformado. E Jesus vê que ele não tem um conhecimento profundo, que ele ainda não é uma pessoa espiritual. Então, nesse diálogo, ele vai sair transformado. Vejam, disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Nicodemos, ele agia pela carne, ele ainda não era espírito. As pessoas que são carne, o diálogo dela é carne, a postura dela é carne, o comportamento dela é carne. Porque quando a pessoa ela é espiritual, o comportamento dela é diferente, o diálogo dela é diferente, o modo de se expressar e de agir é diferente. Então, quando a pessoa é carne, ela não gosta de ser confrontada, ela fica injuriada, enraivada, quando alguém está proclamando a verdade. A pessoa que é carne não gosta de ouvir o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo.
A pessoa que é carne não tem o desejo de buscar saber quem é Jesus, de ter um encontro íntimo e pessoal com Jesus. A pessoa que é carne não tem um comprometimento genuíno com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada. A pessoa que é carne não tem um comprometimento com o reino de Deus verdadeiro, porque é carne. E Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos era nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestres de Israel e não sabes isso? É porque às vezes as pessoas elas vivem de modo orgulhoso, se achando superior. Jesus ele confrontava os fariseus numa simplicidade, numa sabedoria ingênua, simples, que deixava os fariseus perplexos, injuriado, irado, por não conseguir dar a resposta à altura das perguntas do Senhor Jesus Cristo. E Jesus replica-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? O conhecimento superficial não é tudo para nossas vidas. Não adianta eu buscar um conhecimento das Escrituras, não adianta eu meditar na palavra de Deus todos os dias. Paz do Senhor, Diácono Bruno, seja bem-vindo. Paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos. Paz do Senhor, pastor Roberto Oliveira. Eixa, tem um pastor. Eu não sou pastor, eu sou um irmão da igreja, sou missionário, mas pessoas que são pastor aí têm conhecimento. Deus abençoe. Então, não adianta eu buscar conhecimento da palavra de Deus, me alimentar diariamente da palavra de Deus, se eu não vigiar, se eu não orar, se eu não buscar agir de acordo com os propósitos e os princípios de Deus. Nós temos que praticar e viver o que pregamos. Nós temos que viver e praticar o que pregamos. Nicodemos, ele tinha um conhecimento superficial, mas quando ele vai se encontrar com Jesus, ele sai transformado. Na verdade, versículo 11, na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falais de coisas terrestres e não crerdes, como crereis se vos falar das celestiais? Eita glória, aleluia! Jesus amado, sábio. Eita Deus amado. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos parar até aqui. Vamos parar até aqui e vamos para os entendimentos da palavra de Deus. João 3 é um versículo central. João 3 e o versículo 3 é um versículo central que aborda a doutrina do novo nascimento, também conhecida como regeneração. Ponto-chave. Necessidade de regeneração. A natureza humana está corrompida pelo pecado, tornando-a incapaz de buscar ou agradar a Deus por si mesma. Aleluia. O novo nascimento é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, essencial para entrar no reino de Deus. É uma obra essencial para podermos entrar ao reino do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A obra do Espírito Santo, a regeneração, é um mero aprimoramento da natureza humana, mas uma transformação, a regeneração não é um mero aprimoramento da natureza humana, mas uma transformação radical. Aleluia.
O Espírito Santo concede vida espiritual, capacitando a pessoa a crer em Cristo e a seguir seus caminhos. Aleluia! Fé e arrependimento. O novo nascimento leva a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Também produz arrependimento dos pecados e um desejo de viver em obediência a Deus. Soberania de Deus. A regeneração é uma obra da graça soberana do Deus Todo-Poderoso, não dependendo do mérito humano. Aleluia. A vida cristã é marcada por uma mudança contínua, impulsionada pelo Espírito Santo. Os crentes são chamados a viver em santidade, refletindo a nova natureza que receberam de Deus. O novo nascimento é uma obra indispensável do Espírito Santo, que transforma o coração humano e o capacita a crer em Jesus Cristo, resultando em uma vida de fé, arrependimento e obediência ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: E assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia! Regeneração é a implantação de um princípio de nova vida espiritual e uma mudança radical na disposição governante da alma. Para exemplificar esse conceito, tomemos o exemplo de dois homens, um bom e outro mau. Ambos têm as mesmas faculdades na alma, porém são governados por disposições diferentes. Ou seja, o homem regenerado em Cristo Jesus tem sua alma governada pela disposição do Espírito Santo de Deus. Sendo assim, ele vai se desviar do mal e procurar fazer o bem. Já o homem ímpio, não regenerado, ainda tem sua vida governada pela disposição de sua natureza pecaminosa. Esse, não tendo conhecimento da verdade, amará mais as trevas do que a luz, porque suas obras são naturalmente más. A maior evidência de um novo nascimento é a regeneração. Aquele que nasceu de novo no Espírito pode cair em pecado, mas o pecado não pode mais reinar em sua vida. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Se você continua praticando os mesmos pecados voluntária e deliberadamente, sua conversão não foi verdadeira. Você precisa confessar seus pecados ao Deus eterno, se arrepender e clamar para o Senhor Jesus Cristo, para que ele venha salvar dos seus pecados. Aleluia, louvado seja Deus. Em João 3, do versículo 1 ao versículo 8, Jesus discute uma das doutrinas fundamentais, isto é, ensinamentos, princípios básicos, as bases da crença da fé cristã, a regeneração. Tito, capítulo 3, versículo 5, tem uma referência. Não pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso é uma referência ao novo nascimento espiritual que acontece na vida daqueles que aceitam o perdão de Deus, submetem suas vidas a Cristo e começam a seguir os seus propósitos para as suas vidas. Esses indivíduos nascem de novo espiritualmente. Este evento está simbolizado no batismo cristão. Aleluia, louvado seja Deus. O nascimento espiritual. Sem nascer de novo, no contexto espiritual, uma pessoa não pode se tornar parte do reino de Deus. Veja o que a Bíblia está nos ensinando. Sem nascer de novo, no contexto espiritual, uma pessoa não pode se tornar parte do reino de Deus. Isso significa que a vida de uma pessoa deve ser espiritualmente renovada
para que ela possa ser salva e receber o dom divino que é a vida eterna, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que nós, meus amados irmãos, devemos estar constantemente em oração, devemos estar meditando da poderosa palavra de Deus diariamente. Devemos estar buscando conhecimento da Bíblia Sagrada todos os dias. Devemos tirar tempo para a palavra de Deus. Às vezes a pessoa diz, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida. Então a sua prioridade não é o reino de Deus. Então a sua prioridade não é a salvação. Porque é óbvio que o trabalho é divino, é algo de Deus. Mas nós temos que criar meios para priorizar o reino de Deus acima de tudo ou de todas as coisas. E nós temos tempo para isso. O momento é que um ser humano, ele é acostumado em dar desculpas quando é para as coisas de Deus, para as coisas divinas. Mas quando é para estar na festa, na farra, na curtição, o ser humano não diz que está cansado. Ele pode chegar do serviço meia-noite, mas se o propósito dele for estar na farra, na curtição, ele vai. Porque o coração dele está voltado para aquilo, o pensamento dele está voltado para aquilo. E com o povo de Deus não deve ser diferente. O nosso coração, a nossa mente tem que estar voltada para a palavra de Deus. O nosso coração e a nossa mente tem que estar voltada para o reino de Deus. Porque se verdadeiramente o nosso coração estiver voltado para as coisas de Deus, para o reino de Deus, nós iremos achar tempo para estarmos meditando diariamente na poderosa palavra do Senhor. Deus não quer desculpa, meus amados. Ele quer que nós nos esforcemos. Ele quer ver esforço nosso. E quando ele vê um esforço genuíno, ele nos sustenta, ele nos anima, ele nos encoraja. Quando ele vê um esforço genuíno da nossa parte, ele age, ele opera. Porque ele sabe que o trabalho que realizamos é fadigado, é cansativo. Mas quando priorizamos as coisas divinas, quando priorizamos o reino de Deus, ele nos renova, ele nos fortalece, ele nos dá ânimo. Mas precisamos no nosso coração ter esse desejo de buscar o Senhor através da sua palavra, de buscar o Senhor através da oração, se quisermos crescer espiritualmente. Porque isso faz parte de uma regeneração de um cristão, daqueles que nascem de novo espiritualmente. Amém? Vamos para a Bíblia. Vamos para os ensinamentos. Sem nascer de novo, no contexto espiritual, uma pessoa não pode se tornar parte do reino de Deus. Isso significa que a vida de uma pessoa deve ser espiritualmente renovada para que ela possa ser salva e receber o dom divino que é a vida eterna, através da fé em Jesus Cristo. O texto a seguir contém fatos importantes sobre nascimento espiritual e renovação. Primeiro, regeneração ou nascimento espiritual. É uma recriação interna, um novo nascimento interior da espiritualidade de uma pessoa. Uma transformação de vida de dentro para fora. Romanos 12, versículo 2. Efésios 4, versículo 23 e 24. É uma obra do Espírito Santo. João 3,6. Tito 3,5. Aleluia. Pois, através dele, Deus transmite às pessoas o dom da vida eterna. Essa transformação marca o início de um novo relacionamento pessoal com Deus para aqueles que entregam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. João 3,16, 2 Pedro 1,4, 1 João 5,11. O nascimento espiritual é o meio pelo qual uma pessoa se torna um filho ou filha de Deus. Aleluia. João 1,12. Romanos 8,16, 17. Gálatas 3,26. E uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Colossenses 3, 9 ao 10. Uma pessoa que realmente nasceu de novo espiritualmente não agirá mais de acordo com as crenças ou comportamentos e os estilos de vidas mundanos que desagradam a Deus. Romanos 12, 2. Ao invés disso, essa pessoa é agora um novo homem
que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor. Antes de eu falar do segundo ponto, vamos resumir novamente a história de Nicodemos. A história de Nicodemos está registrada em João 3. Ele era um fariseu e membro do Sinédrio, um líder religioso, influente, mas que sentia um vazio espiritual. Muitas das vezes estamos na igreja. Aquelas pessoas que não nasceram de novo espiritualmente, estão na igreja, se dedicando na obra da igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, tendo influência dentro da igreja. Mas pelo fato dela ainda não ter tido um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, há um vazio na vida dessa pessoa. É por isso que na igreja há muitos cristãos, muitos crentes murmuradores, há muitos crentes reclamão, há muitos crentes banqueiros, há muitos crentes que nada para ele está bom, há muitos crentes que nada para ele está agradável. É por isso que na igreja há muitos crentes fofoqueiro, linguarudo, mentiroso, avarento, porque não teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo ainda. É carne, não é espiritual. É por isso que na igreja está cheio de gente fofoqueiro, está cheio de gente fazendo contendas, confusão, porque é carne. É carne, não nasceu de novo. Porque quem tem um encontro com Jesus não age dessa forma. Quem tem um encontro com Jesus sai transformado e renovado espiritualmente. Quem tem um encontro genuíno com Jesus age conforme o Espírito Santo de Deus vai instruindo e guiando. Portanto, tem muita gente na igreja que precisa fazer uma reflexão de vida e buscar o novo nascimento, buscar um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, se quiser alcançar o reino de Deus. Nicodemos, ele tinha um vazio espiritual. Por isso ele decidiu buscar ao Senhor Jesus Cristo, indo ao seu encontro à noite, provavelmente com medo da opinião dos outros. Nicodemos reconhecia que o Senhor Jesus Cristo era um mestre vindo de Deus, pois via os sinais e milagres que ele realizava. No entanto, ele não compreendia plenamente quem era Jesus e qual era a verdadeira natureza do reino de Deus. Durante a conversa, o Senhor Jesus Cristo vai ensinar Nicodemos sobre o novo nascimento, afirmando: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Esse encontro transformador vai nos ensinar valiosas lições sobre a busca por respostas espirituais. O que significa realmente encontrar a verdade em Cristo. Primeira lição: a religião sem um relacionamento pessoal com Deus, a religião sem um relacionamento pessoal com Deus Supremo não é suficiente. Nicodemos era um líder religioso. Ele conhecia as Escrituras, mas ainda sentia a necessidade de algo a mais. Isso mostra que rituais e conhecimentos teóricos não substituem um relacionamento pessoal com um Deus eterno. Lição 2. O novo nascimento é essencial para entrar no reino de Deus. Jesus Cristo nos ensina que não basta apenas acreditar ou ser uma pessoa religiosa. É preciso nascer de novo espiritualmente, permitindo que o Espírito Santo transforme nossa vida. Lição 3. Quem busca a verdade encontra o Senhor Jesus Cristo. Nicodemos foi até o Senhor Jesus Cristo porque queria respostas. Se nós buscarmos o Senhor Jesus Cristo por algumas respostas em nossas vidas,
iremos encontrá-lo. Se nós buscarmos o Senhor Jesus Cristo com um coração sincero, com um coração arrependido, com um coração quebrantado, nos humilharmos diante de Cristo, confessarmos os nossos pecados diante dele, não vamos sair do mesmo jeito. Toda aquela pessoa que tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, ela não sai sem resposta e não sai do mesmo jeito. Mas lembre-se, esse encontro genuíno, ele requer comprometimento, obediência, fidelidade, amor, fé. Quando buscamos a Cristo em oração, com o coração quebrantado, com o coração humilde, com o coração arrependido genuinamente, não sairemos desse encontro a mesma pessoa. Iremos sair transformados. Iremos sair uma nova pessoa. Eu sou testemunha disso. O problema de muitas pessoas é que elas não buscam um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. O problema de muitas pessoas é que elas querem se ajoelhar, mas elas só querem orar 5 minutinhos. Faz uma oração superficial. Ei! Se não for de coração, Jesus não vai te responder. Ei! Se não houver arrependimento verdadeiro, Jesus não vai te responder. Ei, se você não se humilhar diante dele e confessar os seus pecados, Jesus não vai te responder. É por isso que muitas pessoas saem sem resposta, continuam fazendo as mesmas coisas erradas. Tem que ser de verdade, tem que ser de coração, tem que ter humildade. Porque se formos orgulhosos diante de Cristo, porque o orgulho é uma das coisas que Deus abomina, não vamos encontrar resposta. Tem que ser de coração, tem que ser verdadeiro. Aleluia. Lição 3. Quem busca a verdade encontra o Senhor Jesus Cristo. Nicodemos foi até o Senhor Jesus Cristo porque queria resposta. Mesmo com dúvidas e incertezas, ele teve coragem de procurar o Mestre. Aquele que sinceramente buscam a verdade sempre encontrarão o Senhor Jesus Cristo. Lição 4. Não devemos ter medo de buscar a Deus. Nicodemos foi até Jesus à noite, talvez por medo da opinião dos outros, dos seus colegas, dos seus amigos fariseus, que rejeitavam e desprezavam o Senhor Jesus Cristo. Nicodemos era um fariseu. Foi o único dos fariseus que buscou uma intimidade com Cristo. E essa intimidade, esse encontro, fez ele alcançar a salvação. Porque podem ter a plena certeza, Nicodemos morreu fisicamente, ele foi para o seio de Abraão, aguardar o julgamento, o juízo final, e ele será ressuscitado com o corpo glorificado para viver a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Porque todos aqueles que são obedientes a Deus, todos aqueles que vivem uma vida de oração, de obediência, de submissão e de fé, todos aqueles que vivem uma vida de santidade, todos aqueles que morrem em Cristo, passará pela morte física, mas não passará pela segunda morte, que é a morte espiritual. É por isso que vale a pena seguir a Cristo com fidelidade, com amor, com perseverança e com fé. Aleluia! Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Não devemos ter medo de buscar a Deus. Nicodemos foi até ao Senhor Jesus Cristo à noite, por medo da opinião dos outros. Muitas das vezes, deixamos de buscar ao Deus eterno por receio do que os outros pensarão. Mas a nossa caminhada espiritual deve ser prioridade. Lição 5. A fé verdadeira transforma nossa vida. Mais tarde, vemos Nicodemos defendendo o Senhor Jesus Cristo e o ajudando no seu sepultamento. João, capítulo 7, versículo 50. E João 19, 39. Isso indica que sua busca por Jesus o levou a um crescimento espiritual e a uma transformação genuína. A jornada de Nicodemos nos ensina que questionar, buscar e querer entender mais sobre Deus é algo valioso.
Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo está sempre pronto a nos responder, a nos guiar para uma verdadeira vida. Louvado seja Deus. Agora vamos aqui para o ponto 2. O nascimento espiritual é necessário porque todas as pessoas, exceto Cristo, são pecaminosas por natureza, isto é, separadas de Deus. Estão em posição opostas à sua lei, desde o nascimento. Por nós mesmos, somos incapazes de estabelecermos um relacionamento próximo e pessoal com Deus Todo-Poderoso. Ponto 3. O nascimento espiritual ocorre na vida daqueles que se arrependem do pecado, isto é, admitem seu pecado e mudam seu próprio caminho, se convertem a Deus, Mateus 3:2, e entregam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Aquele que perdoa seus pecados e se torna o Cristo, reconhecendo como seu Senhor e Salvador. Aqueles que perdoam seus pecados e se torna o líder de suas vidas. Aleluia. Devemos permitir que o Senhor Jesus Cristo, ele venha a ser não só o Senhor de nossa vida, mas como líder de nossas vidas. Meus amados irmãos, o inimigo, ele age, ele opera na vida dos crentes para desanimar os crentes, para distanciar os crentes da presença de Cristo, da presença de Deus, principalmente os que estão iniciando. É por isso que toda igreja, ela tem que ter um comprometimento com a palavra de Deus. Toda igreja, ela tem que ter um comprometimento genuíno com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É dever da igreja ensinar e fortalecer espiritualmente o recém-convertido, pregando o evangelho da verdade, pregando o evangelho genuíno, o evangelho que transforma, que liberta e que salva. Pregando aquela palavra dura que penetra no coração do ser humano e faz ele sair transformado. Infelizmente, pouquíssimas igrejas estão tendo esse comprometimento com o evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Pouquíssimas igrejas estão tendo comprometimento verdadeiro com a palavra de Deus. É pouquíssimas igrejas. Eu louvo a Deus porque ainda existe igrejas que têm comprometimento com a palavra. Porque muitas por aí não estão tendo mais esse comprometimento. A igreja, em muitos locais, é música em cima de música, é música em cima de música, e a palavra, ó, pequenininha. Eu fui numa igreja, e atrás do banco onde eu estava, chegou uma pessoa. Pela primeira vez entrou na igreja, chegou uma pessoa. E estava me incomodando, porque era só música na igreja. E eu estava me sentindo incomodado. Poxa, cadê a palavra? É só música. Cadê a palavra, gente? Eu vim aqui para me alimentar da palavra. A pessoa que estava atrás, ele não ouviu, porque eu estava pensando isso comigo mesmo. Eu estava nessa imaginação comigo mesmo. A pessoa que estava atrás não era cristã, eu já era cristão, e essa pessoa não era cristã. A pessoa que estava atrás disse, poxa, eu venho nessa igreja pela primeira vez, ao invés de ouvir a palavra, eu estou ouvindo só música em cima de música. Então, meus amados amigos, às vezes a pessoa está indo numa igreja pela primeira vez em busca de ouvir a palavra, de ser confrontado através do poder da palavra de Deus. Mas a pessoa vai numa igreja que é só música, e jogo de luz, e teatro, e não sei o que, aquela coisa toda, e a palavra. Meu irmão, que liberta é a palavra. A nossa fé tem que estar pautada na palavra de Deus. A nossa fé tem que estar aqui, ó, pautada na poderosa palavra de Deus. Essa palavra, ela tem poder. Eu sempre digo isso, porque eu gosto de incentivar e exortar as pessoas a ter amor pela Bíblia, a buscar entendimento e conhecimento através da oração, é óbvio, e através da meditação da palavra de Deus.
Eu gosto de animar e exortar as pessoas a ter amor pela Bíblia, a ter amor pela palavra, porque essa palavra tem poder de mudar a nossa vida, de transformar a nossa vida, de mudar a nossa história. Basta nos dedicarmos para nos alimentarmos dessa palavra todos os dias. Já li o 3. Agora eu vou ler o ponto. Já li o ponto 3, o ponto 2 e o 3. Agora eu vou ler o 4. O nascimento espiritual envolve uma transição ou uma mudança completa da antiga vida de pecado, isto é, andar de acordo com a nossa própria vontade no caminho oposto à vontade de Deus, para uma nova vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:17, Gálatas 6:15, Efésios 4:23 e 24, Colossenses 3:10. Isso significa que deve haver notáveis diferenças na atitude e no estilo de vida do novo cristão. 1 Pedro 4, versículo 1 ao 2. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo estão livres da escravidão do pecado, aptos a cumprir o propósito de Deus em suas vidas. João 8:36. Romanos 6, 14 e 23. Eles recebem uma atitude, um desejo renovado de obedecer a Deus e seguem a direção do Espírito Santo. Romanos 8, 13 e 14. Ao depender dele, estas pessoas agem de acordo com o que é certo pelos padrões de Deus. 1 João 2, 29. Amam os outros em suas palavras e ações. 1 João 4, 7. Evitam tudo aquilo que desafia e desagrada a Deus. 1 João 3, 9, 5 e 18. E não colocam seus corações em coisas efêmeras e mundanas. 1 João 2, 15 ao 16. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja Deus. Ponto 5. Aqueles que nascem de novo espiritualmente não podem continuar a pecar. Isto é, a andar no seu próprio caminho, não seguindo ou desafiando as ordens e os padrões de Deus. Veja 1 João 3,9. As pessoas não podem manter um relacionamento correto com Deus a menos que sigam de maneira sincera os propósitos divinos e evitem cuidadosamente o mal. 1 João 5, versículo 1 João capítulo 1, versículo 5 ao 7. Isto só é possível quando confiamos na graça de Deus, isto é, seu favor imerecido, sua misericórdia, sua capacitação. Aleluia. Mantendo um relacionamento forte e crescente com Cristo. Louvado seja Deus. E dependendo do poder e da direção do Espírito Santo. Para mais comentários sobre os traços característicos que devem ser evidentes em uma pessoa que nasce de novo espiritualmente, veja o artigo Os Atos da Natureza Pecaminosa e os Frutos do Espírito Santo. Isso aí vai ser uma outra aula, onde eu vou falar dos atos da natureza pecaminosa e o fruto do Espírito Santo. Ponto 6. Indiferentes a como devem falar, parecer ou se comportar aqueles que vivem na imoralidade e seguem os caminhos mundanos que desagradam a Deus, demonstram que não estão renovados espiritualmente e estão, na verdade, vivendo como filhos do diabo. 1 João 3,6. Isso aqui é muito sério para que nós venhamos crescer espiritualmente. Isso aqui é muito sério. Indiferentes. Ponto 6, indiferentes. Como devem falar, parecer ou se comportar aqueles que vivem na imoralidade e seguem os caminhos mundanos que desagradam a Deus, demonstram que não estão renovados espiritualmente e estão, na verdade, vivendo como filhos do diabo. 1 João 3, 6 ao 10. Há muitos de nós que estão na igreja, mas é viciado em pornografia. Há muitos de nós que estão na igreja, é viciado na masturbação. Há muitos de nós que estão na igreja e é viciado no adultério. Há muitos de nós que estão na igreja
e é viciada em provocar lascívia. Eu falo isso de mulheres. Mulheres que se dizem crentes e não se vestem de modo adequado. Se vestem de modo provocativo, que provoca lascívia nas pessoas. Aí eu pergunto, uma pessoa que vai com uma roupa inadequada para a igreja, ou anda nas ruas com roupa inadequada, é uma pessoa renovada? É uma pessoa nascida de novo no espírito? Espiritualmente? Não é. É carne. Porque quando nós nascemos de novo, quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, até o modo de vestir de maneira escandalosa vai fazer, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar dentro da gente e nos convencer que aquilo ali desagrada a Deus. Epa, procura se vestir decentemente, que essa roupa aí está desagradando a Deus. A mulher vai sentir vergonha. A mesma coisa que está cheio de mulher que se diz serva de Deus andando de calça leg nas ruas, provocando lascívia. Eu fico imaginando uma mulher que se diz crente, serva de Deus, andando com uma roupa leg, calça leg, provocando lascívia, e alguém passa mal perto dela, e ela diz, opa, eu estou aqui, eu sou uma serva de Deus, eu vou te ajudar. As pessoas em volta vão olhar e dizer, epa, não vão ter confiança. Eu não estou querendo dizer que também tem aquelas mulheres que vestem o saião, que veste cheio de roupa, que não passa de uma hipócrita. Tem gente assim que é uma hipocrisia, é uma falsidade, é uma fofocaiada doida. Eu não estou dizendo que às vezes tem gente que se veste bem, anda bem vestido, mas o seu caráter, isso aí é relativo, né? Não vamos entrar nisso aí. Mas a pessoa que é transformada, que nasce de novo, que é regenerada, através do Espírito Santo de Deus, e que busca essa regeneração, essa transformação para a sua vida, que nasce de novo espiritualmente, até o modo de se vestir, ela vai buscar se vestir de um modo que agrada a Deus. Porque nós somos representantes do reino de Deus. Nós temos que nos comportar, nós temos que falar, nós temos que nos vestir conforme os padrões do reino de Deus, onde as pessoas vejam nós como luz, não como treva. As pessoas têm que nos ver como luz. A luz de Cristo tem que resplandecer sobre nós. Como é que a luz de Cristo vai resplandecer numa pessoa que anda de calça leg? Não vai. Não vai. Como é que uma pessoa vai se autodizer que é cristã, serva de Deus, se vestindo de uma forma que provoca lascívia? Quem é que vai dar confiança? Quem vai dar credibilidade? As pessoas vão dizer, tu é de Deus não, tu está parecendo mais para filha do demônio do que para de Deus. Andando desse jeito. Então nós somos luz neste mundo. Temos que se vestir adequadamente, respeitosamente, não para o homem, mas para Deus. Nós temos que nos comportar, ter um comportamento ético, um caráter diante de Deus. É porque é para Ele que vamos prestar conta. É com Deus que vamos prestar conta pelos nossos atos. Então a Bíblia diz, indiferença, como devem falar, parecer ou se comportar aqueles que vivem na imoralidade e seguem os caminhos mundanos que desagradam a Deus, demonstram que não estão renovados espiritualmente e estão, na verdade, vivendo como filhos do diabo. 1 João 3, 6 ou 10. É Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Ponto 7. Assim como alguém pode ser nascido do Espírito, ao confiar em Deus e receber suas dádivas de perdão e vida eterna, pode também perder essas dádivas preciosas ao fazer escolhas ingênuas, egoístas e opostas à vontade de Deus e ao se negar a confiar nele. Isso aqui é muito sério, gente. Preste atenção. Assim como alguém pode ser nascido do Espírito, João 3,8, ao confiar em Deus e receber suas dádivas de perdão e vida eterna, pode também perder estas dádivas preciosas ao fazer escolhas ingênuas, egoístas e opostas à vontade de Deus e ao se negar a confiar nele. É Bíblia. Ao negar a confiar nele. Vamos ver aqui o que diz Marcos. É por isso que nós temos que estar em oração constantemente.
perseverando constantemente em oração. Nós temos que estar em constante oração, persistindo. Aleluia, louvado seja Deus. É perseverança, nós temos que perseverar na caminhada, perseverar na obediência, perseverar na fé, perseverar na submissão, perseverar na meditação da palavra de Deus, perseverar na oração. Nós temos que estar todos os dias nos fortalecendo espiritualmente, mentalmente, para que a nossa caminhada seja uma caminhada crescente, não decrescente, porque pode perder. É a Bíblia que está dizendo. Assim como alguém pode ser nascido do Espírito, ao confiar em Deus e receber suas dádivas de perdão e vida eterna, pode também perder essas dádivas preciosas ao fazer escolhas ingênuas, egoístas e opostas à vontade de Deus e ao se negar a confiar nele. O resultado disso é a perda da concretização dos planos de Deus na vida dessa pessoa e a sua morte espiritual. Aleluia. A palavra de Deus adverte que se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos 8,13. Presta bem atenção. A palavra de Deus adverte que se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos 8,13. Mesmo como crentes, se pecarmos persistentemente e nos recusarmos a seguir a orientação do Espírito Santo, a qual ele dá, principalmente mediante a palavra de Deus e a nossa consciência, podemos extinguir a vida de Deus em nossa alma e perder nosso lugar no reino de Deus. Mateus 12, 31, 32, 1 Coríntios 6, 9, 10, Gálatas 5, 19, 21, Hebreus 6, 4 ao 6, 1 João 5, 16. Que é apostasia. E há muitos que estão fazendo hoje, apostatando da fé. Pessoas que estão deixando de se alimentar da poderosa palavra de Deus. Pessoas que estão deixando de viver uma vida pautada na poderosa palavra de Deus. Pessoas que estão deixando de viver uma vida guiada pelos ensinamentos da poderosa palavra de Deus, por ir atrás de falsas profecias, de revelações. É por isso que essa igreja desses falsos profetas, desses falsos mestres, dessas pessoas da adivinhação, são lotadas. Por quê? Porque elas são lotadas, não é porque aquelas pessoas têm compromisso com o reino de Deus, elas têm um comprometimento com elas mesmas, com o seu modo de vida egoísta. Elas buscam coisas do mundo. Elas buscam coisas do mundo. Porque quem tem comprometimento com o reino de Deus, vive uma vida pautada através da poderosa palavra de Deus. Não vai